Aí, agora vai. Aí, foi. E aí, Tudo bem, irmão? beleza? Como é que tá? Tudo certo. Deixa eu botar esse comentário fixado aqui, que isso aqui é sempre um processo, né? É, Me diz aí, como é que tá essa vida de papai fresco? papai fresco total. Estamos aí lutando para entender as diferentes facetas do neném, né? Cada dia é uma novidade, cada dia é um choro diferente, uma paradinha que se descobre, mas estamos curtindo muito. Pô, que legal, bicho. Essa fase é boa demais. A gente conversou esses dias sobre isso. A fase é boa demais, bicho. Sim, sim. Eu tenho uma, eu tenho uma saudade de pegar numa mão só, assim, né? Você consegue pegar com uma mão só, né? É, agora já está começando a ficar difícil. O bicho já está com 4,5 kg É, não, é. Tá ficando grande. e ele está começando a ficar meio rebelde. Ele, tipo, se taca de um lado para o outro, você não consegue segurar, não, filho. Já tá ficando rebelde desde agora. É, se debate, bicho, se deixar, ele cai no chão. A minha, ela caiu da cama uma vez, saiu rolando e fugiu da cama, bicho. Foi um desespero, que Caraca, o pega pra capar. que Tem que doideira. ter cuidado isso, bicho, com cair da cama, assim, você dormir, porque é uma época que a gente tá muito cansado, né? Muito Sim, cansado. Você tá sempre sem dormir, e aí quando o bebê dorme, você quer fazer alguma coisa e também quer descansar, né? Mas é aí, verdade. uma vez eu tava com ela na cama e ela rolou e caiu. Eu devo ter cochilado, ela rolou e caiu. Que E treta, eu hein? tive pesadelo com isso, acho que uns 6 anos seguidos, assim, de acordar e indo buscar ela, assim, sabe? Caraca, traumático. Foi traumático. Não, É não ficou foda, em minha bicho. cabeça, não, quer dizer, não conscientemente, nem nitidamente e inconscientemente ficou, né? Mas É, ser pai é na padecer no discussão. paraíso, né? Não é à toa que fala isso. É, pois é. Mas é bom demais, é bom demais. Espero que seja. E aí, é bom que Estamos curtindo. coincidiu com essa quarentena, você já ia ficar aí dentro de casa mesmo, já tá se mantendo É, aí, né? eu já tinha planejado assim, né? Eu já tinha planejado essa época em casa, eu não marquei nada. Que Então, legal. em termos de desmarcar show, assim, não sofri tanto, né? Não fui tão prejudicado, Uhum. porque já era o meu planejamento. Agora, claro que vai se estender muito mais do que eu imaginava, o que é ruim pelo lado profissional, péssimo para a indústria, né? Mas Uhum. para mim, pessoalmente, é bom. Vou ficar mais em casa, vou ficar mais com meu filho e Ah, acompanhar mais o crescimento dele ainda do que eu já ia, né? Então, dá para extrair uma coisa boa de tudo. com certeza. Ah, não, acho que enxergar o lado positivo das coisas a gente tem que tentar sempre, né? É, É, no seu caso é mais fácil, porque realmente ficar aí com o bebê é uma coisa muito boa. sim. E o Angra não teria, o Angra não estaria em turnê agora em junho, julho, agosto? Não, não. Na verdade, o Não? Angra terminou uma turnê de 115 shows em Aham, 2019 e a gente certo. tirou vários meses off, assim, e a gente ia começar a trabalhar no disco novo esse ano. Claro Ah, que os planos foram um pouquinho atrapalhados por essa pandemia, né? Pela impossibilidade da gente trazer o Fábio da Itália para cá, o Marcelo não pode aham, ficar entrando no avião, o Bruno está morando nos Estados Unidos, também não dá para ficar voando para o Brasil, entendeu? uhum. Então esse processo está mais lento do que a gente gostaria, embora já tenha se iniciado mais individualmente, assim, né? Cada um já está colecionando as suas ideias e, e a gente vai trocando essas ideias, assim, mas é um processo muito mais lento do que se colocar a banda inteira numa sala fazendo um Com som, né? certeza, Porque com flui muito certeza, quando a gente está junto. com certeza. Ô, Felipe, o que nesse mundo mainstream, o que você acha que vai acontecer, bicho? Porque assim, ainda mais para vocês, assim, que estão acostumados a tocar para mais de 10, 15, 20 mil pessoas, né? Em, como isso vai acontecer? Você tem uma perspectiva, as pessoas falam sobre isso Ah, nesse tem âmbito? muita especulação, né, de vários lados. Tem gente que acha que vai voltar no fim de 2021. Uhum, Eu também não sei como é que a pessoa pode ter essa, não sei como chegou nesse cálculo, mas enfim, empresas grandes apostam nisso, né? Para uhum. grandes shows, né, para festivais e etc. E tem gente que está com o show marcado para agosto na torcida, entendeu? De que algo volte a Agosto acontecer. agora? É, Agosto eu agora? acho praticamente impossível que dê certo, Possível. mesmo que o governo libere.
eu não creio que as pessoas vão estar na maior disposição do mundo de se aglomerar numa casa de show com outras 1000 pessoas, entendeu? Então, alguma coisa tem que acontecer. Eu acho que é hora da indústria usar a criatividade para achar soluções e não parar tudo, entendeu? Então você vê que tem países da Europa onde o pessoal está assistindo o show dentro do carro, né? Tem a possibilidade de você fazer um lugar onde as pessoas fiquem mais espaçadas, ou seja, você diminui bastante a capacidade do local, mas aí é difícil do show se pagar, porque com menos gente, né? Então eu acho que vai demandar de um esforço coletivo de toda a indústria para fazer o negócio voltar a acontecer aos poucos. Porque para trazer uma banda de fora para cá, por exemplo, e uma banda que tem um cachê de $15.000 e precisaria tocar numa casa para 1.500 pessoas, né, uma conta por cima, agora que o dólar subiu, nem é mais essa conta, né? Não vai mais poder cobrar $15.000, porque esse valor de ingresso não vai poder ser repassado para o fã, que o fã não vai absorver, entendeu? Então, se em vez de colocar 1.500 pessoas na casa, agora você vai poder colocar 500, para que exista uma distância entre cada uma das pessoas, também é uma conta chula, né? Então, isso precisa de um ajuste, que eu acho que, pela necessidade, vai surgir das cabeças pensantes da nossa indústria, mas tão cedo eu não me vejo subindo num palco de novo, o que é triste, né? Mas necessário. Muito triste mesmo. Mas o que tem acontecido as pessoas estão se reinventando, né? Esse processo de digitalização das relações, todas elas, recebeu um boost de aceleração imenso agora, né? Total. Inclusive, os meus cursos, né? Meus cursos online, que eu já trabalho há bastante tempo, nessa época está indo super bem, porque a galera está em casa com tempo sobrando, entendeu? Querendo se dedicar a alguma coisa para passar o tempo, né? Para aproveitar esse tempo para adquirir novas habilidades ou para melhorar suas habilidades. Então, o curso vai super bem, né? É um produto perfeito para o tempo que a gente está vivendo, né? Exatamente, e você vê, eu queria falar, é perfeito. Aplicativos como Skype, Zoom, tá todo mundo desenvolvendo muito rápido nessa área, né? Hoje mesmo eu entrei no meu inbox do Gmail, agora o Google Meetings está no inbox do Gmail. Então os caras assim, estão brigando por esse espaço, né? Que tá bombando mesmo, né? E imagina, empresas gigantes que os caras não podem deixar de ter uma reunião, não podem deixar de tomar decisões importantes, eles vão usar muito esses serviços, né? Então, tá todo mundo competindo pelo espaço online. E quem entrou antes nesse espaço está colhendo os frutos agora. Quem ignorou esse espaço e está começando agora vai apanhar um pouquinho mais. Mas eu acho que é um processo que todo músico deveria buscar, né? De ter a sua presença online bem demarcada. Com certeza, com certeza. Essa coisa do Zoom aconteceu uma coisa até interessante que aquele Google Hangouts, não é? Lembra disso? Hangouts, eu não sei se é do Google. Sim. E alguém falou para eu baixar, eu falei, vou baixar. Quando eu fui ver, eu já tinha baixado. Aí fui olhar porque eu tinha baixado, a gente já tinha feito um Hangouts no YouTube, eu, você e o Kiko, há anos atrás, lembra? 1000 anos atrás, Puta, tem o que, uns 10 anos? 1000 anos atrás, bicho. Aí eu olhei lá, tinha seu último Hangout, Felipe Andreoli, você... E você quer saber? Esse Hangout tá no meu canal. Esse bate-papo? Tá lá. Olha, que legal. Tá no meu canal. Que legal. Pois isso tem muitos anos, bicho. E eu concordo com você, assim, 100%. Quem já estava adiantado nesse processo aí vai saber lidar com esse momento de uma forma muito mais fluida, muito mais suave, muito mais... E assim, o músico tem uma cabeça de sempre depender de trabalho para pagar as contas, né? Todo mundo depende de trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte, depender da demanda, né? Porra, esse mês eu tenho bastante show, esse mês eu pago as contas. O mês que vem eu não tenho bastante show, eu não pago as contas. Vou ficar endividado. Vou passar essa dívida, ela vai acumular para o próximo mês. Se eu tiver mais um mês ruim, eu vou ficar mais endividado, né? Então, o planejamento do músico e dos trabalhadores da nossa indústria como um todo é um planejamento muito curto, às vezes de uma semana. O cara, assim, se ele ficar sem trabalho na próxima semana, ele já não paga as contas, né? Então, eu acho que isso também demanda de uma nova consciência sobre o planejamento financeiro e sobre a gestão da carreira, né? Eu acho que esse período vai ensinar para a gente
a correr atrás do dinheiro sem depender de demandas do tipo, se você não for contratado, você não ganha. Entendeu? Sem depender do almoço para pagar a janta. Né? Exatamente, né? Porque não dá. Você não consegue fazer a conta fechar numa época como essa dessa forma. Então, a gente vai ver a criatividade das pessoas nessa época bombando com soluções de como ganhar dinheiro num período em que você não tem show, né? Com certeza. Eu acho que isso já está se mostrando, né? Eu acho que está embrionando, assim, é o zigoto do embrião, mas essas coisas já começaram a aparecer por aí, né? Você vê todo mundo aqui, a gente fazendo live sem parar e tentando entender como isso pode vir a trazer, né, benefícios e retornos, etc. Na verdade, a geração de conteúdo, ela é intangível, né? Porque, quer dizer, é mais ou menos intangível. Mas é um negócio que você tem que fazer independente do resultado que você observa a curto prazo. Porque a geração de conteúdo engaja, e o engajamento ele traz benefícios sempre, por menor que seja, entendeu? Então você tem um negócio sem custo, que são essas lives, isso gera engajamento, né? E a hora que você estiver pronto para oferecer um produto para o teu público, entendeu? Seu público já está engajado contigo, né? Então, o meu conselho para os músicos nessa época é gere muito conteúdo de valor para o público, especialmente na área didática, né? Que o pessoal tá louco para aprender alguma coisa em casa, entendeu? O que me escreve de gente todo santo dia, Felipe, que baixo eu compro, eu quero começar o seu curso. Mas assim, vários por dia. O Mercado Livre está bombando, entendeu? Ainda mais agora que você está com o baixo do zero, né, Felipe? Imagino Exatamente. que deve ter aguçado um monte, né? Exato. E assim, tem muito do pessoal, de repente, mais velho, que tem outros empregos, né? O cara trabalha com outra coisa, não está podendo trabalhar, mas é um cara que tem uma segurança financeira ou tem uma grana guardada. E ele sempre teve o sonho de tocar baixo, né? Então, o cara fala, beleza, estou em casa, eu vou começar. O cara vai no Mercado Livre, compra um baixo e começa. Meu. Tipo assim, não tem mais. O baixo chega na casa dele em 2 dias, né? E dali a pouco ele está tocando baixo. Então, tem que oferecer produtos para essas pessoas, porque elas estão aí para consumir. Né? Então, o músico tem que ter essa esperteza. Não, isso faz parte desse processo que a gente está descrevendo aqui, né? E é engraçado porque como as coisas são velozes mesmo, né? Que há pouco tempo atrás eu estava aí em sua casa, a gente batendo papo sobre seus cursos e ainda não tinha o baixo do zero, né? Não tinha, estava para lançar. Você estava no processo de lançamento dele, a gente nem falou na entrevista. Sim, verdade. E agora você já tem esse novo produto, assim, essa coisa de tá antenado com o processo é parte fundamental de você conseguir viver o processo, né? E não ser excluído, né? Conhecer a sua indústria, né? Para que você possa sobreviver nela. Conhecer as partes que se movem, né, dentro dessa indústria para que tudo aconteça, para que um instrumento chegue na loja, para que um show aconteça, né, para que uma escola possa ter aulas, conhecer todas as partes desse processo. Às vezes eu vejo os músicos meio alienados assim do mercado, né? Com aquela cabeça de não, sou artista, eu tenho que me preocupar com arte, eu não tenho que me preocupar com negócios. E o cara que não se preocupa com negócio, ele numa época como essa vai sofrer bastante. Eu vejo também o perfil do que se sente incapaz de fazer essas coisas. Isso é mais preocupante, porque talvez esse que você está descrevendo, que seja uma chave que ele Olha o Nando aí. girar. Fala, Nando. Beleza? Fala, Nando. Tem o Dino Verdade entrou aqui também, já passou. Dinão, grande Dinão. O Dino tá aqui, mandou um abraço. Tunta de Sorocaba, um baixista amigaço de Sorocaba, bicho Tunta. Aí, galera, obrigado aí pela presença. Meu primo Theo tá aqui, seu fã ele. Theo Jesus. Porra, legal, abração pro Theo aí. Vou contar a história dele rapidinho. Manda ver. É rápido, é muito rápido, porque ele é bem mais novinho que eu, né? E aí o pai dele, que é meu tio, me mandou um vídeo dele com um violão na mão, só que tocando a linha de baixo de uma música do AC/DC, ou era música do Iron Maiden, alguma música, né? E aí ele falou, o Theo tá querendo aprender violão. Eu falei, meu tio, ele tá
querendo aprender baixo. Ele está tocando a linha de baixo da música. Vocês podem não saber, mas ele está tocando a linha de baixo. E ele estava tocando certinho a linha de baixo da música. E eu falei, ó, eu gostaria de incentivar. Eu tenho um baixo aqui e mando para ele. Ele mora em Salvador, eu sou de Salvador, né? Mando para ele. Aí tinha um SDGR aqui que eu tinha deixado fretless. E aí mandei para ele. Aí passa um tempo, ele me mandou um vídeo dele tocando, não me lembro o que era, mas, sei lá, Ramones ou alguma coisa mais simples assim. Aí, 2 meses atrás, ele mandou um vídeo tocando Stella by Starlight. Porra! Um salto pequeno, né? Eu tomei um susto, ele fazendo a condução de Stella by Starlight e Blue Bossa. Falei, pô, bicho, o moleque tá lá na frente já, bicho. Aí comecei a mandar um monte de coisa pra ele já empolgadão, assim, essa coisa. Olha ele falando. Olha ele falando aí. Ô, primo. Ai, que legal. Manda um abraço pra ele aí, Felipe. Boa, Theo. Um grande abraço. Ó, boa sorte na tua caminhada aí. Estuda mesmo. E aí você vai fazer um som com o Marcelo logo mais. Aí vai ser bom demais. Daqui a pouquinho, pois é. Ó, Felipe, desculpe trazer o Theo aí, mas é que é um novo baixista. Não, mas imagina. Imagina. Pode ser que ele, inclusive, venha fazer seus cursos, que eu recomendo pra cacete. Ó, Theo, vou pegar essa pata da mão direita aí, ó. Você não acha em outro lugar. Mas se for tocar standard assim, acho que você não vai ter muita gig, não. Não, é verdade. É verdade. Você não vai... Mas, assim, como a gente falou da última vez que a gente conversou, dá para você criar esses equilíbrios, entender um pouco de cada mundo e se beneficiar com eles, né, Felipe? Importante. Que é o que você o que você fez muito, né? Se beneficiou muito de vários outros estilos e hoje utiliza de forma maestral nos seus trabalhos, né? Eu acho importante você beber de várias fontes para construir vocabulário, né? Porque o cara que toca heavy metal e só ouve heavy metal, ele vai tocar dentro de uma caixa, né? Por mais criativo que ele seja, ele está dentro de uma caixa. E para sair dali, vai ficar limitado, entendeu? Agora, se você ouve vários estilos, né? Seja para o cara que toca jazz, ou para o cara que toca música brasileira, ou para o cara que toca pop, quanto mais ele beber de outros estilos, mais cartas na manga ele vai ter para criar coisas interessantes, né? Então, no meu caso, ouvir fusion, por exemplo, ouvir pop, ouvir R&B, ouvir funk, ouvir esse monte de coisas foi super importante e eu trago constantemente essas influências nas linhas que eu crio nas minhas bandas, né? Então, a capacidade de improvisar, por exemplo, é uma coisa que um baixista puro de heavy metal não faz, né? Então, não que eu seja grande improvisador, mas eu sou capaz de improvisar. Se me dá uma harmonia, eu vou improvisar. Eu não tenho a linguagem do cara do jazz, eu não tenho a linguagem do cara da música brasileira. Claro, claro. Mas eu tenho a minha linguagem, o meu jeito de fazer. Mas você tem a sua linguagem. Eu acho que é tão válido quanto, né? Do que você tendo as ferramentas, eu acho que assim, você ter as ferramentas como músico, principalmente, isso é uma coisa que eu tenho conversado muito aqui no canal. Assim, você se limitar a não tê-las, você uma hora vai bater num lugar que você vai começar a se frustrar e que não consegue andar, né? Então, eu acho que todas as ferramentas são interessantíssimas. Então, entender de relações escala-acorde, entender um pouco de harmonia, entender, né, um pouco disso tudo, não vai te limitar em nada, muito pelo contrário. Mesmo que você não queira aprender a linguagem, mas você vai utilizar isso de uma forma muito boa, na linguagem que você está criando, né? É aquele mito que existia, não sei se existe ainda, né? De que, não, eu não quero estudar, porque se eu estudar, eu vou ficar muito mecânico. Eu gosto de ser espontâneo. Bicho, essa é a maior bobagem que existe, cara. Não existe ferramenta melhor para te abrir os olhos e abrir a tua criatividade do que conhecimento. Conhecimento. Né? Porra, tem nada que liberte mais, não é? Exatamente. Tem nada que te liberte mais. E não tem nada mais que deixa a gente preso, travado, do que o medo de não saber. Né? O medo de errar. Então você toca inseguro, você não arrisca, você não abre os teus horizontes, porque você nunca sabe se você vai dar uma trave, ou se você está tocando certo, se o nego vai te olhar torto, entendeu? Eu passei por isso, né? Antes de estudar harmonia, assim, para valer, eu tinha um bom ouvido, né? Tirava tudo de ouvido, as coisas mais difíceis tirava tudo de ouvido, mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Então, eu executava, mas na hora de criar, eu ia atrás do ouvido e o ouvido umas horas te engana,
Entendeu? Porque ainda mais eu não tinha ouvido super treinado que nem eu tenho hoje. Eu tinha um ouvido de um cara que tocava Não. três, E quatro horas. é limitador o ouvido, né? Que nem hoje, por É, exemplo, o ouvido super treinado. Que um super ouvido treinado ocidental é uma coisa. Vai ouvir música oriental para ver se é treinado. exatamente. Né? Exatamente. O treino também tem questão de referência, né? Sim. Então, assim, porra, cara, aprender harmonia, agora sim. Agora estou entendendo, tá? Agora eu me sinto parte da conversa. Antes eu era meio que um espectador, agora eu tô parte da conversa, agora eu sei o que está acontecendo. Entendeu? Então, porra. E é incrível, Felipe, porque essa limitação, quando você deixa essa limitação acontecer dentro. Eu acho que isso vale para muitos aspectos da vida, mas você cria essa limitação, ela parte de uma limitação micro, né? Que é como você está falando. Ah, não me sinto parte da conversa, sou espectador, não sinto inseguro de fazer isso, essa ou aquela coisa, mas de repente ela te causa uma frustração a médio prazo que te afasta do ofício. Exatamente. Eu tive inúmeros alunos, inúmeros. Bicho, outro dia eu estava conversando com o Michel, que agora que a gente está com tempo, está voltando e etc., dando mais aula. As pessoas que voltam, pô, fui lá, fiz faculdade, não consegui, bati na trave, e o que aconteceu? Não é para mim, não é para mim. E, na verdade, é só uma ou duas limitações que você não foi lá e resolveu abrir aquela portinha e que te trouxe isso, né? É impressionante isso. É verdade. E eu sinto que no meu meio, né, no heavy metal, tem muito disso. Da galera, tipo, se contentar em executar e não ter a curiosidade de saber o que está acontecendo, né? Então, você tem um monte de baixistas, por exemplo, que tocam de uma forma o mais trivial possível, né? Por quê? É por falta de um conhecimento. Às vezes tem dentro do cara tanta coisa guardada que poderia ser colocada para fora se ele se desse um empurrãozinho, né? Tipo, porra, se eu entender um pouquinho melhor de harmonia, já vai me abrir tanta porta, eu posso fazer tanta coisa mais legal. Ou se eu ouvir um som diferente e absorver outras influências, pô, você não acredita. Eu penso direto no Gary Willis, no Stanley Clarke, no John Patitucci. Eu vi seu bate-papo com o Tiagueira lá, pô. Então, Eu eu vi isso penso aí. muito nesses caras, tocando heavy metal, entendeu? Penso pra Bicho, aquilo caramba. é muito lindo aquilo, bicho, porque se assim, a pessoa que está mais distante de vocês, né, uma pessoa distante que não tem contato, não conhece, ou talvez até, às vezes basta ler uma entrevista, mas vamos dizer que nunca leu uma entrevista sua, né, vai achar que vocês não teriam o que falar, né? Na verdade, o que não falta é assunto, né, bicho? Porra, é O que não total. falta é assunto. Total. Eu, assim, eu não vou dedicar o tempo, eu não vou dizer que eu não sou capaz, eu não vou dedicar o tempo, provavelmente, para tocar jazz e música brasileira como o Thiago toca, entendeu? Mas me inspira demais um cara como o Thiago, um cara como o Pipoca, um cara como o Braguinha. Esses caras me inspiram demais e você acaba bebendo do que esses caras fazem, mesmo que indiretamente, só de ter o ouvido aberto. Muitas Sim. vezes é um lick, é um groove, é alguma coisa que eles fazem, é uma melodia que te inspira a criar um negócio seu, mas que surgiu num negócio que é completamente nada a ver. Né? Então, esse lance de estudar, de se aprofundar e de ganhar vocabulário em diferentes estilos, eu acho que é a diferença do músico bom para um músico excelente. Né? Um cara que não só executa bem, faz bem o que ele faz, mas ele exibe uma criatividade, uma destreza superior, assim, que só é possível quando o cara tem um leque de vocabulário, assim, para apresentar, tipo, de bate-pronto, né? Porque muitas vezes essas ideias, o povo acha às vezes que quando você está escrevendo um disco, escrevendo uma música, que você passa meses debruçado naquela linha de baixo, pensando o que eu vou fazer aqui, nossa, mas eu posso fazer. E não é. Muitas vezes o cara, você está no ensaio, o cara puxa um riff, você vai atrás, o batera cria um groove, e assim, em questão de meia hora tá pronto o negócio. Tá E é claro que pronto. você vai fazer ajustes, mas aquilo tem que surgir da espontaneidade. E como é que você vai ser espontâneo e rico nas suas influências se você não vive isso, né? Não tem como. Com certeza, com certeza. E essa questão da amplitude do vocabulário, ela na prática, assim, é interessante que a cabeça de algumas pessoas feche em relação a isso, porque na prática isso fez parte da história da música como um todo, né? Você pega a própria história a própria história do heavy metal,
né? Como você está falando, que às vezes é considerado um estilo, de certa forma, fechado. Mas veio do blues, né? O Led Zeppelin, Black Sabbath, o Deep Purple. O Deep Purple, pô, bicho, Deep Purple ele, absorvia sonoridades, né, de todos os Sim, lados. De todos sim. os lados. Então nunca teve essa mente fechada, pelo menos nunca teve, não, mas nesse início, né, a história do estilo não faz parte dessa coisa de fechar as portas e dizer que não vai entrar, isso aqui não entra por aqui, né? Exatamente. O que seria do Led Zeppelin sem a música oriental, por exemplo? Sem esse sotaque, Mas, né? Não tem como. E as grandes bandas pioneiras, as bandas que desbravaram, é sempre trazendo alguma coisa de outro estilo. É sempre na mistura, entendeu? Então, mas se você só ouve heavy metal, você nem sabe de onde veio, né? Você pode ser até... você pode até achar que aquilo lá faz parte da linguagem do heavy metal, mas não é. Né? O próprio Angra não seria nada do que é se não fosse beber em uma porção de influência. Música brasileira, música latina, música oriental, jazz, fusion, pop, né? Bebe de muita coisa, porque isso traz a possibilidade de você criar muito fora da caixa. E aí você faz uma coisa única que chama a atenção das pessoas. Exatamente. É aí que tem a química acontece para algo diferente e que vai causar influência. Obviamente que a história nos conta que uma vez você rompe sai fora da caixinha, vai haver inúmeras, né, uma chuva de cópias. Assim. A história mostra isso. Né? Você tem o Iron Maiden, tem um monte de gente que copiou o Iron Maiden, Slayer, tem um monte de gente que copiou o Slayer. Mas quem fica é que consegue sair dessa caixa que você está escrevendo. Por exemplo, o Korn, né? Que bebeu no Sepultura, bebeu em um monte de bandas, no Fear Factory, bebeu num monte de bandas, criou um estilo deles, veio um monte de cópia, e aí dali a pouco o próprio Sepultura estava se inspirando no Korn, entendeu? A história é interessante pra cacete. Assim, e recentemente, né? eu não sei se você falou por causa disso, eu vi a conversa de Dino Casares com o Rafa lá, né? Eu vi um pedaço. Eu sou muito fã. O Dino, eu conheço bem da história do metal pesado, né? O metal mais melódico, a gente já conversou, eu não conheço muito, mas do metal pesado eu conheço bem. Então, eu conheço a história do Ross Robson no estúdio fazendo Korn, criando a sonoridade do Korn, e depois gravando o Roots do Sepultura lá, e depois o Korn ficando puto. Não sei se você sabe disso, que o Korn foi lá reclamar, disse: o que você fez, bicho? Você deu o nosso som pros caras, afinou os caras, enfim. Tem todo isso, registro em revista, não sou eu que estou contando. Mas uma que eu não sabia, o Dino conta lá que o Fear Factory gravou a sua primeira demo com o Ross Robson, que é o responsável pela sonoridade... Essa eu não sabia. Do Korn, ele que gravou a primeira demo. E que, segundo o Dino Casares, tinha mais ou menos aquela sonoridade, guitarra de 7 cordas, vocais melódicos e estrofes gritadas, né? Que eles colocam, depois dá uma olhada, que é interessantíssima essa entrevista do Dino, bicho. Eu adorei, eu conheço ele há tempo. E aí o Dino falando que a sonoridade foi ele que criou, e aí também a mesma coisa, eles foram lá reclamar, tipo, pô, bicho, que é isso? Você grava demo, porque eles não conseguiram gravar o disco com o Ross Robson por causa da gravadora. Coisas do Music Business que aí você conhece melhor do que ninguém, né? Mas eles tentaram gravar com o Ross Robson, não gravaram, foram gravar com a sonoridade, ficou um pouco diferente, e de repente chega o primeiro disco do Korn com a sonoridade que era mais ou menos a demo do primeiro Fear Factory. Para você ter uma ideia, a minha noção de que o Korn foi influenciado pelo Fear Factory é uma questão simplesmente de linha do tempo. Eu não sabia dessa história. Eu não sabia que era declarada essa influência desse jeito. É que eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido isso. Também nunca tinha ouvido. Eu ouço Fear Factory num monte de banda. Não, com certeza. É porque agora a gente vai falar coisa de nerd aqui, mas tudo bem, a gente está no lugar certo, né? Porque o The Manufactory, que é o disco que abre o Fear Factory para o mundo, né? Ele tem aquela sonoridade já modernosa que conseguia se encaixar ali. O que já existiu no New Metal, né? Que já 94, por ali, já tinha o primeiro disco do Korn. O anterior, que eu acho que é Soul of a New Machine. Soul of a New Machine. Ele é um disco que, assim, ele ainda tem muito de death metal. Você concorda ou não? Sim, pra caralho. Então, eu não conseguia fazer essa associação, né? Do Soul of a New Machine com o primeiro do Korn, com o primeiro Deftones, né? Que estava ali surgindo, aquela sonoridade. Eu não criava, eu achava que era
tipo aquela coisa de duas pessoas distantes e inventando um avião, sabe? Né? Não tem aquela coisa de Santos Dumont e os irmãos na Inglaterra. Right. Exatamente. Eu tinha mais ou menos essa ideia, assim, mas o Dino, ele fala meio chateado, assim, pro Rafael, não, porque a gente foi lá, gravou, e depois a sonoridade tava no disco dos caras. Legal pra caramba, eu adoro essas coisas. Bicho. E o produto do Korn, claro que é um produto muito mais fácil de sair, fazer o crossover, né, de estilo do que o Fear Factory. Não, o Fear Factory é bem mais agressivo, então eu não tenho o que reclamar. Ainda mais que aí também eu sei história de bastidores, tinham várias coisas, várias músicas que eram mais pesadas, mais agressivas, que é do Live Speech, né, que é o segundo do Korn, que eles realmente deixaram de fora por questões comerciais, né? E aí abriram o disco com Blind e Faggot, um monte de música lá que... Porque se o Fear Factory fosse só réplica e músicas assim, né, eles poderiam ter mais visibilidade, mas os caras já abrem o disco com uma puta pedrada sempre. Então, assim, é outro caminho, né? Mas eles tentaram, eles gravaram o cover do Cars, né? Gravaram um monte de músicas com versão remix, umas coisas mais simplificadas. Sempre foram muito pra esse lado eletrônico, né? Mas é diferente o approach do Korn. E também tem um lance, cara, que aí o fã não vê, que é como é que foi gerenciado isso. Você vê que o Korn é uma coisa coesa. Então, assim, é uma banda que mudou muito pouco, né? Que a mensagem sempre foi muito clara e muito concisa. O Fear Factory é uma banda com um pouco mais de altos e baixos, muita treta, entendeu? Daqui a pouco sai o Dino e o Burton e fica, tipo, o baixista vai pra guitarra, tipo, loucura, aí depois os caras voltam de novo. Isso sempre... Eu tenho, assim, como eu tô de longe, bem de longe disso, eu tenho a liberdade de me desprender totalmente quando acontece isso. Eu deixo, assim, eu desligo mesmo. Tipo, eu não sei o que aconteceu no Fear Factory depois do Obsolete ali. Começou essas maluquices. Eu ouvi muito o Soul of a Machine, o The Manufactory, o Obsolete, aí começou essas maluquices e eu desconectei. Aí depois voltou tudo normal. Sim. Aí lançaram uns puta disco recente agora, né? Sim. Lançaram o Mechanized. Mas eu não sei nem te dizer o que aconteceu aí nessa época. Quando eu vi que tinha saído Burton Bells e Dino Casares, eu falei, beleza. É o Led Zeppelin sem o Robert Plant, tá muito bom. Exatamente. Não, eles têm até bons discos nessa outra formação. Tem o Archetype. O Archetype acho que já é essa formação nova. Mas é diferente, claro que é diferente. Né? Esse tipo... Archetype até eu ouvi, achei legal mesmo. Mas é diferente. O Agora, o Mechanized, que é com a volta dos caras e com o Gene Hogan na batera. Cara, eu não tinha ouvido ainda nada do disco deles. E eles vieram pro Brasil, né? Eu nem tava ligado que eles tinham lançado o disco novo. Eu só sabia que eles estavam vindo com o Gene Hogan na batera. E eu fui assistir o show lá na Zona Leste. E aí eles tocaram a música... Acho que é Mechanized mesmo que chama a música. Velho, eu tomei um soco no peito, assim. Muito absurdo. Muito absurdo. E eu tô para gravar um cover do Fear Factory. Na verdade, acho que eu vou gravar 2. Eu tenho um grupo de amigos, que é eu, o Jean, do Project 46, o Edu, batera do John Wayne, e o Monstrinho, que era do Worst. A gente tem um grupo que a gente grava uns covers de música. Eu acompanho isso aí, eu vi de música pesada. A gente vai fazer... Que vocês gravaram. Então, a gente vai fazer o Fear Factory. E aí eu tava conversando com o Dino, quer dizer, trocando tweet com ele no Twitter, evidentemente. E aí eu falei, que música você acha que eu deveria fazer um cover de baixo? E aí ele sugeriu 2 músicas, que eu não vou lembrar agora quais são, porque cabeça de quem dormiu 2 horas. E aí eu vou gravar mais uma. Ó, o Bestet, meu companheiro de tênis aqui do prédio, bicho. Porra, tamo órfão do tênis, cara. A quadra tinindo lá embaixo, um puta sol, um dia lindo, e nós trancados dentro de casa, hein, Bestet? Tá louco, velho. Não fale não, que eu também tô sem treinar, é um negócio que já vai... Puta, já ganhei uns quilos de novo, já tá foda, bicho. E pior que eu tô com a minha sogra em casa aqui, porque ela tá ajudando com o neném, não sei o que lá. E ela é tipo virtuosa na cozinha. Em meia hora ela sai com um puta bolo, assim, tá ligado? Então tá foda, velho. Não, aí complica. Eu também, assim, eu não sou muito chegado eu gosto muito de chocolate, como muito chocolate, mas é só o chocolate. Só que minha mulher... mas você é magro de ruim, porra. Não, porque eu treinava, fora da quarentena, eu treino pra cacete, bicho. Pô, bicho, eu faço um treino de Muay Thai e um de Jiu-Jitsu todo dia. Caralho. Um seguido do outro, assim. Porra, mas antes de parar,
eu estava jogando tênis 3, 4 vezes por semana, indo na academia 2 vezes por semana e ainda andando de kart 1 vez por semana. É, não, eu sou magro de ruim também, é verdade, isso que eu como demais, assim, mas também eu tenho, vou voltar, quer dizer, todo mundo fala, eu vi também em conversas recentes de amigos nossos, alguém fala, porque os músicos vão ser o último a voltar. Eu falei, você não sabe os caras que treinam jiu-jitsu, quando é que a gente vai voltar a treinar? Nunca. Vai voltar. Quem vai querer entrar num Como é que tatame pra ficar faz? se agarrando, bicho? O esporte do momento é esgrima agora. Não quero nem falar disso. Agora, um negócio legal que eu queria falar é assim, eu tô super antenado, você vê que eu vi sua conversa com O o Thiago. Thiago, vi a do Kiko, vi essa do Rafael com o Dino. Assim, a melhor coisa da quarentena é você ter tempo de acompanhar essas coisas, né, bicho? Exatamente. Porque como é bom, assim, eu adoro essas coisas, bicho. Como é bom você poder acompanhar essas coisas de perto, assim. E uma coisa, Felipe, que muita gente ter acesso a essas conversas, né? Porque uma coisa é a gente sentir falta de conversar um com o outro, né? Que é uma coisa, claro que a gente sente. Mas gente que nunca teria acesso a uns papos desses, sabe? Eu estou conversando aqui toda sexta com o Michel. O pessoal, assim, agradece um monte as conversas. E são conversas que eu tenho com o Michel há 15, 16 anos, sabe? Sim. Isso é muito proveitoso desse período. Exatamente, porque esses papos são tão ricos, né? A gente aprende tanto conversando com os nossos colegas e com os nossos amigos e ter oportunidade. Porra, você não gostaria de ter tá de ouvido num papo do Eric Clapton com o Phil Collins? Sei Imagina, lá, bicho. tipo um cara desse, assim, Imagina isso. entendeu? Do Jeff Imagina. Beck com sei lá quem, entendeu? Então essas oportunidades de O longe próprio Dino Casares com Burton Bells, eu queria ouvir, bicho, os caras falando. Exatamente, porque chega Né? uma hora que os caras estão batendo papo mesmo, né? Mas sempre tem lições nisso, né? Você passa a conhecer melhor da personalidade do músico. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu mesmo não sou um cara assim... Quer dizer, eu acho que até me comunico bastante com o público e passei a fazer isso mais Com certeza. com as lives, etc. Mas antes disso, antes das lives, etc., eu não me comunicava muito com o público verbalmente, assim. E eu acho que as pessoas passaram a me conhecer melhor e me entender melhor no momento em que eu passei a conversar mais e trocar mais ideia com a galera, né? Isso acho que completa a imagem, porque uma coisa é o músico em cima do palco, o músico tocando, o músico no disco. Aí outra coisa é o cara, as ideias dele, o que ele acredita, qual a filosofia de vida dele, né? Como é que ele é, se ele é bem-humorado, se ele é um cara mais fechado, um cara extrovertido, etc. Então, é muito bacana. Eu sempre fico imaginando, assim, se eu pudesse voltar no tempo e presenciar um evento histórico, onde eu gostaria de estar? Aí eu fico pensando que eu gostaria de estar, por exemplo, na gravação do Black Album, né? Tipo, ser uma mosca na gravação do Black Album, só para estar lá e ver como é que foi, como é que aconteceu aquilo, entendeu? Como eles chegaram, nas conclusões que eles chegaram. Então, de certa forma, hoje em dia o público tem Só um oportunidade. adendo, mas você já viu o DVD? Já, mil vezes. Aquela série de DVD, né? De Classic Albums. Sim, E sim, você já o viu? documentário da MTV, né? Continua. Da Não, é uma VH1. série. Tem da VH1 também. Eu acho que é da 21. Que eles fizeram uma série de como foi gravado o Black Album, o Tem o Nevermind. Nevermind, sim. Eu acho que se não é um Made in Japan. Tem um do Purple, que eu não lembro qual é. Enfim, continue que tava bom. Só um adendo que esse é um clássico. Esse DVD é um clássico. Da mesma forma que eu gostaria de estar na gravação do episódio do Chaves, por exemplo, entendeu? Eu queria pra caralho. Pô, já pensou se pudesse voltar no tempo e ver um evento, né? Que oportunidades a gente não teria de ver a gravação do Heavy Weather, né? Por exemplo. Como é que foi essa porra? Né? Imagina essas oportunidades. Então, de certa forma, não comparando de jeito nenhum, mas de certa forma, hoje em dia você tem acesso a um pouquinho mais da cabeça do músico, né? E do comportamento dele extra-palco. Com certeza. Não, isso é um privilégio dessa época, certeza absoluta, assim. E, assim, pro bem ou pro mal, os artistas que não se adaptarem a isso, eles vão tá criando uma distância do público deles, né? Total. Eles estão dando um passo para longe. Assim, pode ser a opção do carro, pode ser, mas você vê
não quero entrar nesse mérito aqui, mas você vê a Anitta tendo aula de política na frente de quantas milhões de pessoas ela fez, Sim. né? E os vídeos viralizando aí para, bicho, dezenas de milhões de pessoas, com certeza, né? Essa mulher é esperta, hein? Vamos combinar que essa mulher é esperta pra caralho. Por isso que eu não quero entrar no mérito. Por isso que eu não quero entrar no mérito. Não dá pra ouvir o som. Não dá pra endossar a imagem, pra mim. Mas a mulher é esperta. A mulher é uma artista, assim, muito esperta. Entendeu? Não vou nem falar que ela é mega talentosa. Só de falar que ela gerencia, só de falar que ela gerencia a própria carreira, você vê que ela é diferente das que vieram anterior a ela, né? Existe uma diferença de postura. Existe uma arrogância, né, de muita gente com relação a outros estilos, inclusive, de achar que não presta, que as pessoas são ignorantes, que não tem cultura. Quando, na verdade, se você tiver com os olhos bem abertos, você aprende em qualquer lugar, porque tem gente boa fazendo até coisa ruim, né? Porque coisa ruim também é negócio, entendeu? Também o entretenimento ruim, que eu vou chamar de ruim, esse entretenimento barato, sem substância cultural, esse entretenimento puro e simples para mexer a bunda, é gigante em termos de negócios. Então, se você tiver a cabeça aberta o suficiente, você aprende ali também. Entendeu? A questão é que o entretenimento ruim, raso, que você está chamando, né? Eu chamo mais de raso, assim. Enfim, a gente pode entrar nesse assunto depois. Ele gera um capital, ele tem um ciclo de capital tão grande que você pega mentes brilhantes que poderiam estar sendo usadas para outra coisa, mas eles vão para lá porque é onde o capital está girando. Então, exatamente. Você tem lá que a grana tá, né? Oi, desculpe? É lá que está o dinheiro, né? Exatamente. E assim, para você aprender com a Anitta... Alguém paga para você 100x do que você poderia estar utilizando a sua expertise, bicho, 100x... Tem muita gente à venda por 100x, bicho. Exatamente. E para aprender com a Anitta, para aprender da experiência dela e do que ela faz, você não precisa gostar do que ela faz. Mas é só você ter o senso crítico de extrair o que é bom. Que visão que ela está tendo que você poderia, de repente, aplicar para sua banda, para sua música, para sua arte. Entendeu? Então, assim, é fácil criticar. Fala, pô, a Anitta faz música ruim, faz música rasa, música para não pensar, né? Música de entretenimento puro, mas tem um aprendizado. Em qualquer lugar tem um aprendizado. E é por isso que é tão legal você ter colegas da indústria em vários segmentos, como você com certeza também tem, porque você vê como é diferente, né? O cara que toca com a Maria Rita, tipo o Cuca tocava, o cara que toca numa banda de heavy metal, ou o cara que toca com a Anitta, entendeu? Ou o Lulu Santos, e como são partes da mesma indústria, mas a cabeça e o jeito de fazer é totalmente diferente. E sempre tem um aprendizado em todos esses segmentos. Agora eu vou falar para essas tantas pessoas que estão acompanhando aqui que essa é a mentalidade de quem vai continuar crescendo ad libitum, né? Sem parar. É a mentalidade. Você está o tempo todo aberto para esse tipo de aprendizado. Porque senão você vai estacionar, né? Exato, que nem o Kiko. Não que esteja errado você se acomodar, mas você precisa saber lidar com isso. Beleza, estou parado aqui porque é uma opção minha. Né? O Kiko, né, o nosso amigo Kiko, é um cara, por exemplo, que bebe muito nas ideias do pessoal do Vale do Silício. Né? Ele já foi a São Francisco fazer tipo umas mentorias, assim, uns treinamentos de design thinking, e ele está sempre lendo a respeito, né? E aí você viu o lançamento do disco dele, do novo, você chegou a ver? O crowdfunding? Eu não vi, aí confesso que não consegui pegar isso. Ontem, vendo a live com o Thiago, eu vi que eles citaram isso e aí me fiquei fixo, né? Não, quero ver o que é isso aí, mas não sei. Por favor, me explique. Ele lançou o crowdfunding do disco novo, que eu tive o prazer de gravar mais uma vez, eu e o Bruno. Com certeza. Né? E o crowdfunding, sem novidade, né? O crowdfunding, você vai lá, lança numa plataforma, lança algumas recompensas e os fãs vão lá e fazem a sua escolha do prêmio que ele quer ou do produto que ele quer comprar. E aí isso ajuda a financiar o trabalho, né? Esse é o conceito. Mas o Kiko, com essa mentalidade de Vale do Silício, com essa mentalidade que vem extra música, né? O disco dele chama Open Source.
de código aberto. E de que forma ele realizou isso dentro da música? Ele vai liberar os tracks de todas as faixas e vai liberar também que as pessoas criem a versão que elas quiserem das músicas dele. Então o cara pode pegar, baixar todos os tracks, alterar, transformar, criar em cima daquilo do jeito que o cara quiser e postar na internet. Entendeu? Isso antes de lançar? Antes de Não, lançar? Depois de lançar. Ah, tá. Depois de lançado. O cara, assim que lançar o disco, o cara recebe os tracks, né? E Quem hoje em participou do dia... crowdfunding, né? Mas é uma das Sim, recompensas do crowdfunding. é uma das recompensas do crowdfunding, são os tracks. Alguém já pensou nisso? Eu nunca vi. Não, nunca eu tenho ouvido falar, não. Entendeu? E da onde veio essa ideia? Não foi da música. Entendeu? Foi de outro lugar. Ele foi buscar essa ideia no pessoal das fintech, das empresas de tecnologia, né? Lance de código aberto, por exemplo. É uma ideia que vem completamente do mundo da tecnologia. E ele aplicou no crowdfunding dele, que, aliás, em 5 horas esgotou. Esgotou, não. Passou da meta, né? Em 5 horas o crowdfunding e está lá, e continua. Porque quem não quer fazer parte de um negócio desse? Né? Então não é assim, eu coloquei um disco, aí você pode comprar disco, o download digital, ou disco e camiseta, ou você pode ganhar um autógrafo, não sei o que lá. Não, é muito maior que isso, né? Você envolver o fã no processo, né? Ele de certa forma, ser parte do processo de criação do teu disco também. O Pedro Henrique, ele está em outro estágio nesse processo. Né? É diferente, ele está realmente assim, toda vez que converso com ele, principalmente offline, que é mais fluida a conversa. Engraçado que, em relação ao assunto passado, que a gente estava falando dessa coisa da proximidade do artista, né? Eu conheci o Kiko na época do ao vivo ainda, 2007, 2008. E quando ele... Foi logo no período quando ele começou a tocar com o Cuca, a gravar com o Cuca, com os meus amigos, né, da época, com o Noronha e etc., com o Thiago. E aí eu conheci ele foi tocar lá no bar e ele existia essa percepção, não por mim, mas pelo mundo dos fãs dele, que ele era um limão, né, que era um cara mal-humorado. E a partir do momento que abriu isso aqui, muito para ele, como sempre, ele foi na frente, né, que abriu isso aqui, ele desmontou isso de uma forma impressionante, né, bicho? Total. Assim, ele simplesmente quebrou isso aí. E eu já vi algumas coisas dele tendo que responder alguma coisa, mas eu tinha esquecido completamente. Eu trouxe esse assunto porque a gente estava conversando, eu e ele, numa live, e foi engraçado que o Instagram começou a travar. Não é culpa nossa, né? O Instagram começou a travar, começou a fechar mesmo a live. Não era a minha conexão nem a dele, começou a fechar. Aí ele começou a ficar pé da vida, né, bicho? Aí todo mundo tava vendo, aí falando assim, ó o limão aí, ó o limão. Aí, que voltou assim. Falei, pô. O cara não pode ficar chateado com um negócio que tava enchendo o saco mesmo, bicho. Aí o pessoal já voltou essa história que ele conseguiu quebrar completamente através disso que a gente tava descrevendo, né, Felipe? Exato, mas assim, as diferentes personalidades, né? Elas ficam mais evidentes quando você consegue ouvir a pessoa falar da perspectiva dela. Porque um cara que é mais fechado, como o Kiko, né? Tem pessoas que, eu tenho um amigo que ele chega em qualquer lugar, em meia hora ele é melhor amigo de todo mundo na roda. Tipo, todo mundo ama o cara. Ele é um carisma, assim, um negócio impressionante. Eu já não sou assim. Eu sou um cara mais fechado, para engajar num relacionamento de amizade, assim, é um negócio que leva um pouco mais de tempo, é uma coisa minha, né? Claro que varia. Tem caras que é um negócio mais rápido, tem outras relações que demoram mais tempo, depende de onde você tá, depende do seu estado de espírito. Mas eu não sou um cara super extrovertido. E o Kiko é menos ainda, entendeu? O Kiko é um cara que ele é muito brincalhão e bem-humorado quando ele tá com pessoas com quem ele se sente confortável, que ele já conhece faz tempo. Né? E o Kiko ele tem um período de teste, vamos supor assim, quando ele conhece uma pessoa, depois de um tempo ele vai se abrindo e se soltando. A personalidade dele é assim. Né? Mas uma vez que você conhece ele bem, que ele te conhece bem, ele é um cara engraçado, bem-humorado, faz piada o tempo inteiro, entendeu? Mas para quem vê superficialmente, acha que ele é um cara tipo fechado, mal-humorado, etc. Mas uma vez que ele tem a oportunidade de falar com a câmera sem filtro nenhum,
né, sem o filtro de outras perspectivas, aí a pessoa consegue realmente enxergar que ele não é nada daquilo que ele achava que ele era. Né? Olha o Cuca aí, falamos nele e chegou. Pois Grande é, eu já Cuca. ia falar. O Cuca é assim, ó, é tipo aquele Mitsuplique, lembra do Superman, Mitsuplique? Mitsuplique. Você fala o nome dele, ele aparece. Então Vou tem que falar falar o de nome você dele ao aqui, contrário, ele vai cair a live dele. vai cair a live dele. Ariexieta Cook. O Cuca, toda vez eu falo de você, você aparece. Tá foda isso. Ô Felipe, deixa eu te pedir uma coisa que eu acho que daqui a pouco deve estar dando nosso horário. Fala do seu setup de corda de baixo que você está usando, pra galera aí que está assistindo a live. Cara, aliás, eu devo ter um jogo de corda aqui por perto para mostrar pra galera. Aqui tá uma zona do cacete isso aqui. Achei. Nossa, vai cair tudo agora. Ó, as cordas que eu uso são essas aqui, da Dario XL. Já nem sei mais quantos anos faz que eu uso essa corda. Eu lembro de eu adolescente comprando esse jogo de corda. E até hoje são as cordas que eu uso mesmo, 0,45, né? Esse jogo é um jogo de 6 cordas, que é o EXL 1656, tá ao contrário para vocês, mas pode confiar em mim. Que é 32, 45, 65, 85, 105 e 135. E, cara, é uma corda super equilibrada, afina bem demais, tem uma durabilidade excelente e é pau para toda obra, né? É uma corda tipo... preciso de corda da Dario, não tem muito o que pensar. Né? Então... mas eu uso outros produtos da Dario também. Inclusive eu recebi há pouco tem um tempo... pedalzinho, né? Tem um pedal, os cabos. Tem pedalzinho afinador. Né? Esse é muito legal, cara, porque ele tem esse display aqui grande e ele é colorido. Então você enxerga muito bem no palco. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele rapidamente. Legal. Enquanto isso, o Cuca tá perguntando aqui o que é que a gente falou dele. Tava falando quando eu conheci o Kiko através de vocês, né? Você e Noran, quando vocês estavam tocando e aí começaram a ir no ao vivo, teve um show. Não foi nem você que tocou nesse show, foi o Jonas. Sansão, teve né? um show com o Kiko. Olha lá, ó, ligou. É muito esse legal. pedal é demais. Eu sou fã desse pedal aí, eu fico impressionado com ele. Às vezes eu ligo para afinar a guitarra, fico brincando dele reconhecer as frases. Só que eu tenho que plugar ele para acender o display aqui, senão ele vai ficar no... Aí, ó. Demais. Chega um pouquinho para dentro aqui, para perto do seu rosto, que não tá dando para ver. Aí, ó. Tá muito Felipe, legal. Isso aqui no palco você enxerga uma bem pra pergunta cacete. em relação... Uma pergunta em relação à corda Si que você tocou aí. É Si que tá afinado ou não? É o quê? É um Si? É Si, é Si. É um Si. É uma dificuldade em certos afinadores de reconhecimento dessa corda, né? Isso continua no decorrer? Cara, um afinador como esse não tem problemas, mas se você toca muito forte na corda Si, ela vibra demais, isso pode dificultar de captar. Então o que eu sempre faço é afinar com harmônico. Então eu dou harmônico aqui na casa 12 e a corda ela vibra mais estável, e aí você consegue afinar melhor. Entendeu? Então essa é a dica. Só tem que tomar cuidado, porque quando você afina sem o harmônico, se você bate muito forte a nota, ela faz isso, ela sobe e depois cai de novo, né? Então você pode afinar a corda abaixo achando que ela tá muito alta e na verdade não. E aí tem outros produtinhos da Dario. Esse aqui é um que eu descobri recentemente que a Dario tinha, eu não sabia que tinha esse cabo. Esse é o cabo do transmissor sem fio, né? Que há muito tempo eu já queria ter trocado os cabos dos meus transmissores para a Dario, e aí eu fiquei sabendo que tinha recentemente, e aí adquiri. E ele ainda tem o kill switch, né? Que você consegue tirar o cabo do instrumento em silêncio. Apertou, tirou, não faz barulho, né? É super legal. Isso é demais. E, cara, todos os cabos que eu uso são da Dario. Né? Todos eu lembro. Aquela sua pedaleira enorme, uma vez a gente montando os cabos, foi demais, galera. Exatamente. E aí também tem kits como esse aqui, né, de manutenção, que tem o enrolador de cordas, tem o apoio para o braço do instrumento, para você fazer a manutenção, vem com um olhinho para passar na ponte, etc. Então, até um capo aqui, um tapetinho de borracha para você colocar o instrumento em cima e não arranhar, né?
Um Tirei enroladorzinho, esse meu kit hoje aqui, deixei em cima, tá ali em cima da mesa, que eu tenho que trocar um corda. enroladorzinho de corda, tem a ferramentinha também, né, com chave Allen, chave Phillips, etc, etc. Multitool, multitool. É, multitool, exatamente. Isso. Então, bicho, Dadário domina aqui em casa, não tem essa não. Que bom, bicho. Eu Tem até também tô corda aqui de com tudo em guitarra cima aqui, da ó. mesa que eu vou. Tem até corda de guitarra. Ó, corda de guitarra mesmo. É, filho. Pra quem não sabe, o Felipe é um êximo guitarrista aí também, a mão Não, direita. só não. Só não. Não que a mão eu já vi você gravando guitarra, chefe. Não, não, não. Aquele negócio Eu dou dos pro gato. riffs. Ah, então, conte aí pra turma que você já gravou um monte de riff dos discos do Angra. Sim, é verdade. Eu gravei. E tem alguma coisa besta ali pra tocar? Não, não, tem, assim, aqui a minha especialidade na guitarra é riff, entendeu? Mão direita, né? Eu não sou um super cara virtuoso dos solos e arpejos com sweep e etc, etc. Mas Mas e precisa disso? base Gente, mão direita, aí é o pai. É o pai que pô. faz. Assim, James Hetfield mudou a história do mundo com a mão direita, pô. Exatamente. Né? Essa é a minha onda. Essa é a minha onda. James Hetfield mudou a história ali. Você vê que ele inclusive, eu não sei se era o meu grupo de amigos guitarristas, mas para o meu grupo de amigos, ele era o cara do Metallica. Porra, ninguém nem falava de que na minha adolescência inteira ele era o cara. Entendeu? Até eu descobri que existia Malmsteen, por exemplo, tipo, os Metallica era tipo os melhores do mundo e acabou. Né? Acabou. Aí, ó, o grande Ivan Music entrou também. Estamos bem de batera aqui na live, hein? Aí, Destete, grande abraço, meu amigo. Tomara que a gente consiga bater uma bola em breve. Meus músculos estão tudo mole, bicho. Ó, não, porra, tá... Não, mas, bicho, ó, deixa eu te falar, mas tênis, pô, bicho, tênis no prédio, você vai estar voltando em breve. Pelo amor de Deus, tênis está a 20 metros de distância do outro. Bicho. É, mas tem a questão da bolinha, né? Você tem que pegar na bola para sacar e etc. Então, tem isso aí. Mas, claro, que é um esporte muito menos arriscado do que qualquer outro, basicamente, com bola, né? Então, espero que sim, bicho, porque tá difícil. Também, espero que sim. Também. Felipe, ó, temos 2 minutos. Vou responder uma única pergunta aqui, ó. Cara, pergunta aqui, ó, de cordas. O calibre 0,30 pode ajudar no pisicato de 3 dedos? 0,30? É. Não, pelo amor de Deus, não. Não. Cara, o 0,30, assim, existe um único caso que eu já ouvi falar de que alguém que usa 0,35, acho que é o Billy Sheehan, mas só na corda sol. A corda Mi não é do jogo de 0,30. A corda Mi é de um jogo de 0,45. Então ele tem um jogo híbrido, né? Agora, para você tocar nas cordas graves, a corda tem que ter peso, porque senão não tem som. Cada nota que você tocar vai virar um slap, né? Vai ser tipo tudo com som de slap. Não dá, 0,30 é muito leve. No mínimo 0,40 eu acho. 0,40 eu já acho leve, porque quando você toca forte, vai ficar muito instalado. Mas e vai será que perder não a nota, é 0,30 para os 6 cordas, Felipe? Não é 0,30 para os 6 cordas, não, que ele está falando? Ah, bom, só se for a 0,32 se é 0,30, né? Aí pode ser. Aí talvez seja o jogo 0,40, eu nem sei, porque eu não trabalho com 0,40. Eu entendi isso, porque se o cara querer colocar uma corda 0,30 na sol, nunca nem ouvi falar de... Tem o Zuzu Musawa, ele tem um lance, ele tem tendinite e tem algum problema assim que quando ele toca com corda mais pesada, ele ferra o braço. Então ele tem um jogo de cordas. Felipe, eu vou te interromper para te dar tchau, meu irmão, obrigado. Beleza, meu amigo, foi um prazer. A gente tá batendo. Obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam. Muito obrigado a todo mundo. É isso aí, até a próxima. Valeu. Abraço, galera. Valeu. Abração.